Bom pessoal, a gente vai para a segunda parte de geometria plana 1, tá bom? A gente vai falar um pouco nesse momento aqui, começar com o triângulo equilátero. Então existem vários triângulos na geometria, triângulos especiais com propriedades bem particulares, mas eu quero dar ênfase agora ao triângulo equilátero, que é uma figura, é um xodó de vestibulares, né? O Enem, por exemplo, adora essa figura porque já colocou várias e várias questões sobre o triângulo equilátero. Então é importante a gente saber tudo sobre ele, ou pelo menos o máximo que a gente puder, né, sobre o triângulo equilátero. Então eu vou falar bastante sobre ele agora. Primeira coisa, o triângulo equilátero tem 3 lados iguais, 3 ângulos iguais, né? O que a gente chama de um polígono regular, que é equilátero e equiângulo. Tem os lados iguais e os ângulos também. Então, primeira coisa é, cada ângulo vale 60 graus, porque a soma dos 3 é 180, e os lados são todos iguais. O que é que eu preciso saber de imediato do triângulo equilátero? Tem duas coisas bem importantes. Primeiro, é a altura do triângulo equilátero, que é bastante cobrada, a gente tem que saber como calcular essa altura do triângulo. E segundo é a área do triângulo também, que é super importante. Então, primeira coisa, a altura. Bom, para calcular essa altura tem diversas maneiras de calcular, certo? Eu vou comentando ao longo dessa aula outras formas de calcular, mas inicialmente eu vou colocar somente a fórmula aqui, tá bom? Para a gente ser um pouco mais objetivo. Então, para calcular a altura de um triângulo equilátero, a gente usa a seguinte fórmula: L raiz de 3 sobre 2. Então, a altura do triângulo é o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Para calcular a área, a gente usa a fórmula básica do triângulo, que é metade do produto da base pela altura. Então, a base vale L, então metade do produto da base pela altura. E a gente chega na fórmula L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, duas coisas super importantes do triângulo equilátero. Primeiro, como calcular a altura, L raiz de 3 sobre 2. Segundo, como calcular a área, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, coisas que a gente precisa saber do triângulo equilátero especificamente, tá bom? Então, tinha falado que o triângulo equilátero é um polígono regular, certo? E aí existem algumas relações nos polígonos regulares, que é uma relação que envolve uma circunferência inscrita e circunscrita. Quer dizer, uma circunferência por fora do triângulo e uma circunferência dentro do triângulo, tangenciando os lados. Então, vou colocar aqui a primeira situação, que seria uma circunferência com um triângulo inscrito. Então, vai ser o seguinte. Vou marcar aqui algumas coisas. Eu preciso saber um pouco aqui do triângulo equilátero. Quando você coloca 3 pontos que são vértices de um triângulo equilátero, esses 3 pontos estão dividindo a circunferência em 3 partes iguais. Então vamos pensar junto. Se a circunferência tem 360 graus e você divide em 3 arcos iguais, cada arco mede 120 graus, que é 360 dividido por 3. Então uma propriedade, né, um detalhe aqui do triângulo equilátero é que cada arco da circunferência vale 120 graus. E 120 vezes 3 dá 360, tá bom? Então vamos lá. O que é que eu vou relacionar aqui, né? Outra coisa que pode aparecer pra gente. Vou dividir aqui em 3 partes. Então, os ângulos aqui são ângulos de 120 graus. Lembrando que cada pedacinho azul que eu tracei aqui corresponde ao raio da circunferência circunscrita, né? Isso aqui é o raio, isso aqui é o raio, isso aqui é o raio, tá? E aqui é o lado. Naturalmente existe uma maneira de calcular o raio em função do lado ou o lado em função do raio, né? Já vou falar sobre isso, mas inicialmente o triângulo equilátero com a circunferência circunscrita, a circunferência está por fora, tá? Aqui eu vou colocar um triângulo equilátero com uma circunferência inscrita. Bom, note o seguinte, que esse ponto aqui, esse centro, ele é equidistante dos 3 vértices do triângulo. Agora eu vou colocar aqui
uma circunferência menorzinha. Vou tentar desenhar um triângulo equilátero aqui. Bom, olha aqui, ó. Esse triângulo, ele está circunscrito à circunferência, né? A circunferência está dentro. Note que agora, esse ponto, que é o centro da circunferência, ele está à mesma distância de cada lado do triângulo. Então vamos só organizar o raciocínio. Esse ponto aqui, o centro da circunferência circunscrita, é o ponto equidistante dos vértices do triângulo. E esse ponto aqui, centro da circunferência inscrita, é o ponto que equidista dos lados do triângulo. Então, duas coisas diferentes, tá? Mas bem importantes. Isso aqui é o raio da circunferência circunscrita e esse pedacinho aqui é o raio da circunferência inscrita. Por uma questão só de organização, a gente vai chamar sempre o raio da circunferência circunscrita de R maiúsculo, Rzão, e aqui o raio da circunferência inscrita de R minúsculo, tá bom? Rzinho. Então, isso é uma coisa que vai acontecer sempre. A gente vai aprender agora qual é a relação que existe entre Rzão e Rzinho. Um é maior do que o outro, mas é quanto? É o dobro, é o triplo? Quanto é? 50% a mais? Qual é a relação que existe entre o raio da inscrita, o raio da circunscrita e o lado do triângulo, tá? A gente precisa saber disso aí. Então, vamos para analisar um pouco mais o triângulo equilátero. Então, por enquanto, só para a gente fazer um resumo. A gente sabe a altura, L raiz de 3 sobre 2. A gente sabe a área, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A gente sabe que quando um triângulo equilátero está colocado numa circunferência, cada arco vale 120 graus. E o centro da circunferência circunscrita é equidistante dos vértices e o centro da circunferência inscrita é equidistante dos lados. Então, por enquanto foi isso que eu falei, tá bom? E agora eu vou falar sobre um ponto super importante nos triângulos de um modo geral. Esse ponto é um dos pontos que a gente chama de pontos notáveis, tá? Então eu optei por não falar todos os pontos notáveis de uma só vez, para não ficar uma coisa muito cansativa. Então eu vou falando aos poucos de cada ponto notável, para poder a gente aprender cada um bem direitinho. Então vamos lá, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é um ponto que a gente chama de baricentro. Então, o que é o baricentro, representado pela letra G, tá? O que é o baricentro, né? De um modo geral, num triângulo geral, existe um segmento num triângulo chamado de mediana. A mediana é um segmento que parte do vértice e ela vai encontrar o ponto médio do outro lado, certo? Isso aqui é uma mediana. Naturalmente, um triângulo vai ter três medianas, né? Tem um vértice, sai uma mediana, tem outro vértice, sai outra mediana e tem outro vértice, sai a outra mediana. Quando você traça essas três medianas, elas vão se encontrar num ponto especial. Esse ponto é chamado de centro de gravidade do triângulo, tá? Seria esse ponto mais ou menos aqui, de acordo com o meu desenho, representado pela letra G, tá bom? E aí esse ponto especificamente chama-se baricentro. Ele é um encontro das três medianas, tá bom? E o baricentro tem uma propriedade bem particular, que é o seguinte: cada mediana, quando você constrói aqui as três, cada mediana vai ficar dividida em dois pedaços, um maior e um menor. Só que a relação entre esses dois pedaços ela é a mesma para qualquer triângulo. O baricentro divide o segmento em dois pedacinhos na razão de 2 para 1. Significa que um é o dobro do outro. Por exemplo, se eu chamar aqui, deixa eu fazer outro desenho para não ficar muito carregado. Então vou fazer só uma mediana para não ficar muito poluído. Então se eu traço uma mediana aqui que vai do ponto A até o ponto M,
esse pedacinho aqui, AG, é o dobro de GM. Dividir uma coisa na razão de 2 para 1 é exatamente isso. É falar que um tamanho é o dobro do outro. Note que todo o pedaço AM, se você somar os dois, vai dar 3x. O pedacinho AG corresponde a 2/3 da mediana e o pedacinho GM corresponde a 1/3 da mediana. Por isso que a gente fala que o baricentro divide o segmento em dois pedaços, onde um menor vale 1/3 e o outro vale 2/3, sempre nessa. Se, por exemplo, for 45 centímetros, um pedaço é 30, o outro é 15, 1/3 e 2/3, né? E aí, para o triângulo equilátero, né, a gente vai falar especificamente dele. O seguinte. Algumas coisas rapidamente aqui, quando a gente traça uma mediana, né, divide a base ao meio, a área do triângulo também ficou dividida ao meio. Né, quando eu traço as 3 medianas, ficam 6 triângulos pequenininhos. Os 6 triângulos têm a mesma área, mesmo o triângulo não sendo equilátero, tá? Para qualquer triângulo isso aí é válido. Mas depois eu vou detalhar, né, coisas sobre os pontos notáveis, eu não quero carregar muita informação, quero ir usando aos pouquinhos para a gente usar o que a gente precisa em cada questão, depois a gente junta todo o conteúdo. Tá? Então vamos falar do baricentro no triângulo equilátero especificamente. Tá? Então é o seguinte, aqui no vídeo da parte 1, essa aqui é a parte 2, né? Na parte 1 eu tinha falado um pouco do triângulo isósceles. Então o triângulo isósceles tinha uma propriedade de altura, também divide o lado ao meio e também divide o ângulo. Como o triângulo equilátero tem 3 lados iguais, né, ele tem 2 lados iguais e ainda um terceiro. Então o triângulo equilátero também é um triângulo isósceles. Aquelas propriedades que eu falei do triângulo isósceles, todas elas servem para o triângulo equilátero. Então aqui a propriedade é, o baricentro divide a mediana em 2 segmentos na razão de 2 para 1. Mas no triângulo equilátero, a altura também é uma mediana. Então vamos usar essa mesma frase para o triângulo equilátero. O baricentro divide a altura do triângulo equilátero em 2 segmentos na razão de 2 para 1. Ou seja, quando eu tenho o baricentro do triângulo equilátero, o pedacinho menor vale 1/3 da altura e o pedacinho maior vale 2/3 da altura. Como é que a gente faz para calcular a altura de um triângulo equilátero? L raiz 3 sobre 2. Então aqui vale 2/3 disso e 1/3 disso. Beleza? Então, super importante. Do baricentro para o vértice do triângulo equilátero, 2/3 da altura. Do baricentro para a base do triângulo equilátero, 1/3 da altura. Lembra o seguinte, que quando eu estava falando da circunferência inscrita e circunscrita, o desenho não está muito legal, mas dá para entender. Esse pedacinho aqui, gente, que é o raio da circunferência circunscrita, é a distância do baricentro para o vértice, portanto é 2/3 da altura. Então, primeira propriedade, né, super importante. O raio da circunferência circunscrita vale 2/3 da altura do triângulo equilátero. E agora, o raio da circunferência inscrita. Já devem perceber o que é que vai acontecer, né? O da circunscrita é 2/3 e o da inscrita vai ser 1/3. Vai ficar assim. Aqui a gente tem um triângulo equilátero com a circunferência
inscrita, né? Dentro. Lembra que eu chamei o raio da circunferência circunscrita de Rzão e o da inscrita vai ser Rzinho, tá? O raio da pequenininha vai ser 1/3 da altura. Então pode notar que o raio da circunscrita inclusive é o dobro do raio da inscrita, né? Quando a gente tem um triângulo equilátero, o raio da circunscrita é o dobro do raio da inscrita. Então, mais uma propriedade, tá bom? Então, sabendo disso aqui, a gente pode fazer bastante exercício. Tem várias questões de vestibulares, inclusive do Enem, que falam sobre a propriedade do triângulo equilátero, do baricentro, da altura, da área, essas coisas todas, tá bom? Então vamos começar a fazer algumas questões envolvendo esse tópico especificamente. Estou na página do nosso material, a página 137, tá bom? Vou fazer agora os exercícios 7 e 8. Começar com o exercício 7 da página 137. Vou tentar melhorar aqui esse desenho. Tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. Bom, diz assim: em um sistema de dutos, três canos iguais de raio igual a 30 centímetros são soldados entre si, colocados dentro de um cano de raio maior de medida Rzão. Quer dizer, esses são os três canos de raio 30 e o Rzão é esse aqui, grandão. Bom, para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 centímetros entre os canos soldados e o cano maior. Então, essa é 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Essa distância é garantida por um espaçador de metal conforme a figura. O valor de Rzão em centímetros é igual a... Bom, essa questão foi da prova do Enem, tá? Ele quer saber quanto é o raio da circunferência grande. Então, uma dica importante. Todo problema que tem várias circunferências se tangenciando, né? Uma das estratégias para você começar o problema, então não quer dizer que é uma regra geral, mas uma estratégia padrão para isso é ligar os centros e analisar o polígono que aparece quando a gente liga esses centros. Bom, tem três circunferências, quando eu ligar esses centros, naturalmente a gente vai ter um triângulo, né? Como as três circunferências elas têm o mesmo raio, então quando eu ligar os centros das três vai dar um triângulo equilátero. Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Vou ligar os centros das três. O que é que apareceu? Apareceu um triângulo equilátero de lado medindo 60. Por quê? Cada raio vale 30, 30 mais 30, 60. E aí ele quer saber quanto vale o raio da circunferência bem grande. Então eu vou utilizar, o que é o raio? É a distância do centro até o contorno. Então, se eu pegar aqui esse lápis azul, do centro até o contorno, eu vou ter o raio da circunferência grande, tá bom? Aí vamos olhar com um pouco mais de cuidado para essa figura, tá? O que significa esse raio
dessa circunferência maior. Vamos estudar isso aí, vamos olhar com mais cuidado, né? A figura está cheia de traços aí, o desenho está meio poluído, mas vamos olhar com cuidado. Esse raio maior, ele é a junção de 3 pedacinhos da figura, vê? Rzão é isso tudo, tá bom? Ele é formado por 10, que é o pedacinho do espaçador, mais o raio da circunferência, que é 30, mais esse outro pedacinho aqui. Só que esse outro pedacinho é a distância do vértice até o centro do triângulo, que é o baricentro. Essa distância do vértice até aqui, pelo que a gente viu, é 2/3 da altura do triângulo equilátero. Portanto, aqui vai ser 2/3 da altura do triângulo equilátero, mais o raio da circunferência, mais o 10. Vamos colocar. Então, o raio grande vai ser 10, mais esse pedacinho aqui, que vale 30, mais 2/3 da altura do triângulo equilátero. Que triângulo equilátero? Esse triângulo equilátero vermelho aqui, de lado 60. Quanto é que vale a altura de um triângulo equilátero? No começo da aula, o que é que eu coloquei? Vale L raiz de 3 sobre 2. O lado vale 60. Vamos colocar. Vou somar aqui 10 com 30, 40, mais 2/3 de L, 60, raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar 40, aqui eu posso cancelar, e aqui eu cancelo também. Mais 20, raiz de 3. O Enem adora colocar raiz de 3 igual a 1,7. Então fica 40 mais 34 igual a 74. Então tá feita a questão. No gabarito é letra C. Resposta letra C. Então foi um problema que envolveu aí o triângulo equilátero e essa historinha do baricentro, super importante, tá bom? Vamos fazer outra. Agora eu vou fazer o exemplo 8. Uma outra figura. O exemplo é um pouquinho mais, a figura é um pouco mais complicada, mas o raciocínio é exatamente igual, tá? Já fica mais fácil quando você entende qual é a essência, qual é o espírito, né, da resolução desse tipo de problema. Vou fazer o desenho aqui. Então, mais ou menos dessa forma o desenho. Claro, não está perfeito, mas dá pra gente entender a essência, tá bom? Então diz assim: na produção das embalagens de cigarros é comum acomodá-los de forma sempre padronizada. As dimensões são cuidadosamente calculadas com finalidades de otimização de custo e também de armazenamento e preservação do produto. A seção transversal desse maço de cigarros tem a seguinte configuração. Então esse é o formato da secção transversal. Admita que o diâmetro de cada cigarro vale 0,8, tá? Então o raio de cada um é 0,4 e use 1,7 como a aproximação para a raiz de 3. Aqui ele quer saber o seguinte: determine as dimensões do retângulo. Então tem uma dimensão que é super fácil, que é essa daqui. Essa dimensão ela é rápida, porque ela envolve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diâmetros. Então cada diâmetro, ele disse que valia 0,8. Então 5,6. Agora a parte mais difícil é a parte da altura, mas agora a gente já está sabendo como é que funciona cada coisa. Quando eu tenho circunferências se tangenciando, a ideia principal é ligar os centros. Então
Vou ligar os centros aqui para a gente ganhar de presente um triângulo equilátero, que seria esse triângulo aqui que eu estou destacando de vermelho. Esse triângulo equilátero, se você olhar bem para ele, o lado dele vale um raio, mais 2 raios, mais um raio. Quer dizer, o raio dele vale 2 diâmetros. Olha aqui. Então são 1, 2, 3, 4. 4 raios, 4 vezes 0,4, 1,6, 1,6, 1,6. Tá bom? E qual vai ser a altura desse retângulo, né? Como vai ser essa dimensão aqui? Se a gente observar com cuidado, olha direitinho aqui, seria... Deixa eu ajeitar aqui, que meu desenho não ficou tão bacana. Seria um raio aqui em cima, outro raio aqui embaixo, e esse pedacinho aqui, intermediário, seria a altura do triângulo equilátero. Dá para perceber bem aqui todo mundo, olha. A altura mais um raio mais o raio de baixo. Então ficaria essa dimensão aqui, esse tamanho eu vou chamar de L. L seria um raio mais a altura mais o outro raio, 0,4. Como é que se calcula a altura do triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Só que o lado vale 1,6. Então fica 1,6 raiz de 3 sobre 2 mais o segundo raio, 0,4. 0,4 com 0,4, 0,8. Aqui eu posso cancelar. Vai ficar 0,8 vezes raiz de 3, que é 1,7. Então, o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Somando a altura do triângulo equilátero, mais um raio em cima, mais um raio embaixo, eu tenho a dimensão da altura desse retângulo. Aqui a gente pode fazer 0,8 vezes 1,7 dá 1,36. 1,36 mais 0,8, 2,16. Então, temos as duas dimensões do retângulo, ok? Então, essa ideia que eu falei do triângulo equilátero, baricentro, 1/3 da altura, 2/3 da altura, a gente usa basicamente nesse tipo de questão, beleza? Vamos falar agora sobre um outro triângulo muito importante, né? Tão importante quanto o triângulo equilátero, que é o triângulo retângulo. Parece demais nos problemas. Vou falar um pouco sobre ele. Triângulo retângulo. Então, primeira coisa, né? Por que o nome é triângulo retângulo? Porque tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Todo triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Então a gente desenha um triângulo retângulo dessa forma. Uma maneira de desenhar. Talvez uma das principais propriedades do triângulo retângulo, né, é o teorema de Pitágoras. Aqui deixa eu colocar os ângulos alfa e beta. A soma deles dá sempre 90 porque o outro é 90. Então uma coisa super importante no triângulo retângulo é o teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, todo triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras é válido. Uma propriedade importante, tá? Observação aqui sobre o triângulo retângulo. No triângulo equilátero tinha aquela historinha do baricentro, 1/3 da altura, 2/3 da altura. Existe uma propriedade muito importante, muito útil no triângulo retângulo,
sobre a circunferência circunscrita, ou seja, a circunferência que passa por fora. Seria isso aqui. O triângulo retângulo, ele tem a seguinte propriedade. Quando a gente coloca esse triângulo dentro de uma circunferência, ou seja, quando a gente inscreve esse triângulo numa circunferência, a hipotenusa é o diâmetro da circunferência. Todo triângulo retângulo, quando está inscrito numa circunferência, a hipotenusa é um diâmetro. Isso vale sempre, sempre. Eu posso fazer até algumas variações da figura para a gente perceber. Eu fixo essa hipotenusa e vou variando o vértice do ângulo reto. Ele vai passeando em cima da circunferência e o ângulo nunca vai mudar. Pode ser aqui em cima, ou pode ser embaixo também. O ângulo vai ser sempre 90 graus. A visibilidade, digamos assim, de um ponto que vai passeando pela circunferência é sempre a mesma, é sempre esse 90 graus. A gente fala que isso é um arco capaz de 90 graus, né? Não vai mudar. Então, se um triângulo está inscrito numa circunferência, um triângulo retângulo, se um triângulo retângulo está inscrito numa circunferência, sua hipotenusa é um diâmetro. Ok? Então, isso é uma propriedade super importante do triângulo retângulo. Então, vou falar agora sobre alguns triângulos retângulos importantes, que eu gosto de chamar de triângulos famosos, triângulos indispensáveis. São triângulos bem interessantes, que ajudam a gente a resolver vários problemas. Vou colocar aqui. Triângulos que eu gosto bastante, né, pra gente lembrar. Vou chamar de triângulos importantes. Ajudam a gente em muitas questões. Então, primeira coisa, esse triângulo aqui. Esse aqui também. Vamos lembrar desse triângulo, tá? Um triângulo legal. 5, 12, 13. Vou falar desse outro, talvez seja o triângulo mais famoso da história da matemática. 3, 4, 5, que é o primeiro triângulo pitagórico. Isso é muito importante. E esse outro aqui. Por que eu estou colocando esses triângulos? Porque me ajudam em algumas questões, eu ganho tempo, a gente pode acelerar às vezes alguns cálculos. 8, 15 e 17. Então são triângulos que eu acho que vale a pena saber. Memorizar não custa nada, né? A gente só faz ter mais conhecimento, tem mais ferramentas para resolver. Então vamos tentar memorizar esses 3 triângulos aqui. Além deles, eu quero chamar a atenção para esse outro aqui, que é um triângulo escaleno especial. O que é que ele tem de importante? Vê, eu vou pegar esse triângulo aqui, 5, 12, 13, vou colocar ele assim. 5, 12, 13, em pé.
E vou pegar esse triângulo 3, 4 e 5 e vou pegar um múltiplo dele. Tem o dobro de 6, 8 e 10, tem o triplo, 9, 12 e 15. Vou pegar o triplo dele que vou colocar aqui. E aí eu vou fazer a seguinte operação. Vou pegar esses dois triângulos retângulos e eu vou colar um no outro, juntar assim, ó. Tá, um no outro, 12 com 12, juntando. Eles vão formar um triângulo bem bacana, que é esse triângulo aqui. 13, 14, 15. Esse triângulo que foi formado, ele não é um triângulo retângulo, mas ele é a união de dois triângulos retângulos. E aí, caso você precise, a altura dele vale 12. A altura relativa ao lado de 14 vale 12. Então, olha aí que legal. É um triângulo que eu gosto de ter ele memorizado, porque se eu precisar calcular a área, por exemplo, é base vezes altura sobre 2, é 14 vezes 12 sobre 2. Então vai facilitar bastante. Então memoriza isso aqui também. Acho que tem muito a agregar essas ideias que eu estou falando. Mais um pouquinho. Continuar no triângulos importantes. Seria esse aqui. Esse triângulo em especial, ele é impressionantemente importante. Por quê? É o triângulo retângulo onde os ângulos formam uma progressão aritmética. 30, 60, 90. Por que ele é tão importante? Porque ele está em todo lugar. São muitas as questões onde esse triângulo aparece. Então é muito comum aparecer um problema que envolve esse triângulo, tá bom? Então a gente vai inicialmente falar sobre ele. O que é que ele tem de tão importante? O que é que eu posso utilizar nesse triângulo? Primeira coisa, vamos lá. Vamos chamar o lado oposto de x. A hipotenusa vai ser 2x e o cateto x raiz de 3. Todo triângulo que tem o formato 30, 60 e 90, ele tem essa estrutura. Cateto oposto é x, cateto adjacente é x raiz de 3 e hipotenusa 2x. Sempre. Então se liga aqui, ó. O lado oposto a 30 é metade da hipotenusa. Aquela história do seno de 30 ser igual a 1/2, seno é uma razão, não tem unidade, é uma razão. Quer dizer que o cateto oposto é sempre metade da hipotenusa. Então vamos lembrar desse triângulo com carinho que ele vai aparecer bastante. O outro, triângulo isósceles e retângulo, 45, 45. X, x, x raiz de 2. Outro triângulo super importante que vai aparecer em diversas questões. E por último, esse triângulo aqui. Não é um triângulo retângulo, mas é um dos triângulos especiais, tá? Esse triângulo, ele é isósceles, tem um ângulo de 120, naturalmente os outros são 30 e 30. X, x e esse lado maior vale x raiz de 3, ok? Então são triângulos especiais que a gente precisa saber, porque vão acelerar bastante nosso método de resolução, beleza? Então no próximo vídeo a gente vai resolver várias questões sobre triângulos, retângulos, teorema de Pitágoras e eventualmente a utilização desses triângulos especiais, tá bom? Até o próximo vídeo.